Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e nós estamos aqui para mais um episódio do nosso quadro Isso é Crime? Bom, no episódio de hoje do nosso quadro Isso é Crime, do canal Professora Gisele Mendes, nós vamos debater a respeito da criminalização da homofobia, da lesbofobia e da transfobia no Brasil. É um assunto bastante polêmico e consta de todo um processo jurídico que aconteceu a partir do ano de 2012 no Brasil, quando foram impetrados dois instrumentos constitucionais para se questionar a criminalização desses comportamentos discriminatórios no Brasil. O primeiro deles foi a ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, número 26, que foi impetrada perante o Supremo Tribunal Federal no ano de 2013 por associações de direitos, de proteção de direitos dessas minorias sexuais e por um partido político, justamente para instar a que o Supremo Tribunal Federal se pronunciasse sobre a criminalização dos comportamentos de homofobia no Brasil e ordenasse a que o legislador federal também se pronunciasse e criminalizasse esses comportamentos no caso de ser declarada a sua omissão constitucional. Também foi impetrado um mandado de injunção, o mandado de injunção 4.733, no mesmo sentido. Ou seja, alegava-se a existência de uma lacuna jurídica dentro do direito penal a respeito da criminalização dos comportamentos de homofobia, transfobia, lesbofobia no Brasil. Em primeiro lugar, nós temos que analisar dentro do nosso ordenamento se já existe uma tipificação desses comportamentos. O fato é que, de modo geral, qualquer tipo de agressão física, verbal, qualquer tipo de ofensa dirigida às minorias sexuais no Brasil pode ser enquadrado dentro do conceito de motivo torpe, ou seja, um motivo especialmente repugnante, ignóbil, motivo em que sobreleva o preconceito e a discriminação contra alguém. O motivo torpe, ele se encontra no Código Penal, no artigo 61, inciso 2º, a linha A. Motivo torpe ou fútil é agravante genérica de qualquer crime constante do nosso ordenamento penal. É uma agravante genérica do Código Penal, da parte geral, e que se aplica a todos os crimes da parte especial e também às leis extravagantes. Então, se nós temos uma agressão física, lesões corporais, uma injúria, uma ofensa verbal que seja praticada contra homossexuais, contra lésbicas, contra transgêneros, contra transvestis no Brasil, nós temos já a possibilidade de agravamento da pena pela aplicação da agravante genérica do motivo torpe e do motivo repugnante do artigo 61, inciso 2º, a linha A do nosso Código Penal. No caso especialmente do homicídio praticado por motivo de preconceito, e do preconceito se deriva a discriminação contra essas minorias, o homicídio praticado por essa razão também pode ser agravado, mas existe uma qualificadora relativa ao motivo torpe no homicídio, que consta do artigo 121, parágrafo 2º, o primeiro inciso que fala no motivo torpe, que qualifica especialmente o homicídio, elevando suas penas para 12 a 30 anos de reclusão, já que o homicídio dessa pessoa foi motivado por essa razão de discriminação, de preconceito, os chamados crimes de ódio. Então, nós temos uma tipicidade genérica, ok? Referida às minorias sexuais no Brasil. Tipicidade essa que se refere, em geral, a motivos discriminatórios, motivos de preconceito contra qualquer minoria. O fato é que o mandado de injunção e a ADO, especialmente a ADO 26, eles foram julgados precedentes pelo Supremo Tribunal Federal por 8 votos a 3, por maioria dos ministros do STF, por entenderem que ali houve uma omissão de um mandado constitucional que consta no artigo 5º da nossa Constituição Federal, dentro dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, no inciso 41, que diz que a lei punirá qualquer tipo de atentado discriminatório no Brasil. Então, qualquer tipo de atentado discriminatórios aos direitos e liberdades fundamentais deve ser punido nos termos do artigo 5º, inciso 41 da Constituição Federal. Tanto é assim que no inciso 42, a Constituição expressamente coloca outro mandado para o nosso legislador infraconstitucional, que é a criminalização do racismo. Racismo deve ser punido como um crime inafiançável e imprescritível.
E o legislador ouviu esse mandado do inciso 42, tanto que criminalizou o racismo na Lei 7.716 de 89, que veio logo depois, um ano depois, da promulgação da Constituição Federal no Brasil. Então, nós temos a Lei Antirracismo, a Lei 7.716, que obedece esse mandado expresso de constitucionalização, referente ao preconceito e à discriminação em relação à raça, etnia, cor, procedência nacional ou religião. Mas é fato que a Lei 7.716, ela fala expressamente em crimes de preconceito e de discriminação, em crimes de ódio ligados à raça, à etnia, à cor, à origem nacional, procedência nacional e à religião. São crimes, como nós já falamos num outro vídeo, qual é a diferença? Racismo e injúria racial, crimes ligados à limitação de direitos. Ou seja, ali é um cerceamento do direito de ir e vir da pessoa por motivo de raça, de etnia, de cor, de religião, ou seja, por preconceito. Uma limitação, uma restrição do seu direito de se inscrever em um certame público, em um concurso público, de candidatar-se a uma vaga de emprego, do seu direito de entrar ou sair de um determinado estabelecimento comercial, de um local onde as pessoas possam circular livremente, em que seja um local público ou de acesso ao público, e isso motivado pelo preconceito à discriminação. É importante dizer que essa lei tem no seu artigo 20 a incitação aos crimes de racismo. Ou seja, ali nós temos no artigo 20 um crime especialmente grave, com penas de 2 a 5 anos de reclusão, que diz respeito a incitar a violência e a prática do racismo contra as minorias. Então, este crime de incitação ao ódio, à violência, ele está especialmente previsto na Lei 7.716, é o último crime dessa lei, e ele incrimina especialmente quem incita a violência contra outras pessoas por motivo de raça, de cor, de etnia, de religião ou de procedência nacional. E o que aconteceu então em relação à ADO no Brasil? Como eu disse, há uma pretensa e uma alegada lacuna na nossa legislação a respeito da criminalização da homofobia, da transfobia, da lesbofobia, ou seja, da fobia em relação a minorias sexuais no Brasil. Embora nós possamos classificar dentro do motivo torpe, que vai agravar especialmente a pena de todos os crimes que constam na nossa legislação penal, e há também expressamente uma qualificadora no homicídio, como nós falamos em relação ao motivo torpe, é fato, pessoal, que não existe expressamente, e fica essa dúvida, uma criminalização do preconceito e da discriminação em relação às minorias sexuais no Brasil. Isso já existe, por exemplo, em relação à mulher. Se nós vemos, desde a edição da Lei Maria da Penha, existe uma agravante genérica, também lá no artigo 61, no inciso 2º, só que aí é a linha F, 61.2F, em relação a todos os crimes contra a mulher, na situação da Lei Maria da Penha. Ou seja, a mulher que seja vítima de qualquer tipo de crime, não só lesões corporais, mas que seja enquadrado dentro da situação de relação doméstica ou familiar, ou ainda uma relação íntima de afeto da Lei Maria da Penha, ou seja, não é qualquer crime contra a mulher, mas um crime em que a mulher vítima tem essa relação doméstica, familiar ou íntima de afeto com o seu agressor ou agressora, nós temos já uma agravante genérica que entrou no nosso ordenamento, especialmente a partir da Lei Maria da Penha. E também não podemos deixar de falar do crime de feminicídio, que foi editado em 2015 e que fala expressamente também na proteção do sexo feminino contra a agressão à sua vida, né, um homicídio, mas que é especialmente qualificado em razão de ser a vítima mulher, e essa discriminação do sexo feminino também tem que se enquadrar, não é qualquer mulher, nas relações da Lei Maria da Penha, relação doméstica ou familiar, ou também em que quando há ali na qualificadora do feminicídio um menosprezo do autor em relação à condição de mulher. Então, em relação a essa minoria, lembrando que minoria não é uma quantidade de pessoas em menor quantidade, nós sabemos que as mulheres são maioria no Brasil e no mundo, mas é uma minoria em relação ao poder, ou seja, pessoas que não têm o mesmo poder de outras maiorias. Esse desprezo, ele gerou a incriminação, especialmente do feminicídio. Então, não existe em relação às minorias sexuais, a homossexuais, a lésbicas, a travestis, a transgêneros, a mesma criminalização expressa, e foi isso que motivou a ADO 26 e o mandado de injunção 4733 no ano de 2012 e no ano de 2013, eles foram impetrados perante o STF. O julgamento demorou um certo tempo e ele chegou a termo no ano de 2019, exatamente um ano, em junho de 2019, o julgamento aconteceu durante 3 meses e os ministros decidiram por maioria, 8 votos a 3, que sim,
que nós podemos criminalizar a homofobia expressamente no Brasil. Qual foi o mecanismo que os ministros utilizaram? Vamos analisar então. Foram 8 votos favoráveis e dentro do contexto desses votos favoráveis nós temos o seguinte raciocínio, pessoal. Aplicação da lei antirracismo. Como é feita a aplicação da lei antirracismo para criminalizar expressamente a homofobia, a lesbofobia, a transfobia no Brasil? Não se trata de um mecanismo de analogia. É importante que se diga, dentro das fontes do direito penal, nós já falamos isso no nosso último vídeo que trata do princípio penal, princípio da legalidade, e que eu vou deixar para vocês aqui o vídeo indicando a visualização, não se trata de uma analogia. Nós temos como fonte incriminadora do direito penal unicamente a lei formal, somente a lei federal, emanada pelo Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional. É a única fonte incriminadora do direito penal. No entanto, quando se trata de descriminalizar, nós podemos admitir diversas outras fontes, como a jurisprudência, os costumes e a própria analogia. Então, a analogia ela pode ser admitida como fonte do direito penal somente quando se trata de descriminalizar, e não de incriminar, e não de criar novos tipos penais. Então, nós temos que o raciocínio que os ministros fizeram nos seus votos favoráveis à DEL 26 não pode ser de analogia. E lendo o texto desses votos, particularmente os votos dos ministros Luiz Fux e Rosa Weber, que foram favoráveis à DEL 26, favoráveis à extensão da criminalização da lei antirracismo, lei 7.716 de 89, também para a proteção das minorias sexuais, de maneira que todas as condutas da lei antirracismo, quando praticadas contra minorias sexuais, também vão se enquadrar naqueles crimes da lei de 89, o raciocínio foi o seguinte: os ministros expressamente dizem que deve haver uma interpretação do texto da lei 7.716, que é uma lei penal, no sentido de estender também o conceito de raça às minorias sexuais. Nós podemos fazer essa extensão? Aí que está a grande questão. Se há uma interpretação, e é uma interpretação extensiva, nós não estamos em sede de analogia, pessoal. A analogia é uma forma de aplicação da lei penal quando ela é lacunosa. Já a interpretação é quando existe um texto e eu vou trabalhar no sentido e alcance desse texto para descobrir até onde ele vai. Então vamos ver. A interpretação extensiva, ela é sim uma forma de interpretação e de fonte do direito penal, porque nós estamos falando da própria lei penal federal, que é fonte incriminadora do direito penal, e cujo significado e alcance é estendido para abarcar algo em que o legislador teria pensado se pudesse, naquela época, aplicar e redigir a lei penal de outra forma. A interpretação extensiva ela é admissível no direito penal em diversas situações. Como exemplo, nós temos o crime do artigo 153, que é a violação de correspondência, que abarca também o e-mail modernamente. É claro que em 1940 ninguém pensaria que a violação de correspondência abarcava o e-mail, até porque nem internet existia, não é, pessoal? Mas nós não precisamos criar um crime de violação de e-mail, uma vez que quando se fala em correspondência, ainda que fosse de papel em 1940, a interpretação extensiva, baseada na lógica e no bom senso, sinaliza que o legislador teria pensado também no e-mail, se fosse nos dias de hoje. Outro crime interessante é o crime de perigo de desastre ferroviário, que está lá no artigo 260 do Código Penal, e que fala em provocar desastre e impedir ou perturbar um serviço de estradas de ferro, artigo 260 do Código Penal. Estradas de ferro. Ora, mas se a pessoa perturba ou impede um serviço de metrô, que é algo muito mais moderno que não existia em 1940, a interpretação extensiva permite que se abarque também o serviço de metrô hoje em dia. Então, quem impedir ou perturbar, causando grande perigo para a incolumidade pública, o serviço de metrô, ainda que não sejam linhas de ferro, estrada de ferro, a interpretação extensiva permite que se aplique exatamente o crime do artigo 260 do Código Penal. Não se trata de analogia, porque se nós levarmos, e isso os ministros deixam muito claro em seus votos, esse raciocínio de defesa das minorias sexuais para 1989, quando se criminalizou o racismo, nós temos a mesma motivação de combate ao preconceito e à discriminação no Brasil. Mas não se pensava isso naquela época, até porque essas minorias que eu estou citando, os homossexuais, as lésbicas, os transgêneros e os travestis, não tinham essa afirmação naquela época, sequer podiam exercer o seu direito civil ao casamento, a constituir família, a herdar bens, a sucessão, a adotar crianças. Então, como não havia uma série de direitos, havia sim uma lacuna em relação aos direitos civis dessas minorias, né, um espaço livre de regulação jurídica, como diz
Arthur Kaufmann, quem quiser estudar o Estácio Livre de Regulação Jurídica, é algo entre o lícito e o ilícito. Mas, na verdade, o próprio Kaufmann termina dizendo o que não está permitido acaba sendo proibido. Lembremos que essas minorias sequer podiam contrair um casamento civil. Muito recentemente, o próprio STF, em mais uma manifestação de ativismo judicial, ele legalizou a união civil entre as pessoas do mesmo sexo no Brasil no ano de 2011. Então, em 1989, não se falava tanto na afirmação desses direitos como se fala hoje. Havia uma inexistência uma invisibilidade dessas pessoas naquela época, até porque o que não estava permitido estava proibido, elas sequer podiam se casar, constituir família, adotar filhos, herdar, suceder. Então, essa invisibilidade não fez com que o legislador pensasse naquele momento em editar uma lei anti-preconceito, contra o preconceito dessas minorias. Mas vejam que a lei antirracismo abarca não só raça, etnia, cor, mas também a procedência nacional e a religião, que não dizem respeito exatamente à raça, nem procedência nacional, nem religião. Então, nós temos uma interpretação extensiva, que é simplesmente a interpretação da lei federal estrito sensu, para abarcar também as minorias sexuais no Brasil, e não uma analogia, ok? É diferente, por exemplo, de outros casos, como o feminicídio que a gente já citou, que diz respeito expressamente ao sexo feminino, não ao gênero feminino. E houve sim discussões no sentido de que a lei criminalizasse o homicídio em relação ao gênero feminino, mas isso não constou expressamente da lei final que foi aprovada pelo Congresso quando criminalizou o feminicídio. E por isso mesmo nós não podemos falar de uma interpretação extensiva, porque o legislador pensou e não quis colocar a expressão gênero. Então, o que nós faríamos seria uma analogia no sentido de abarcar também o gênero, e a analogia está proibida como fonte incriminadora do direito penal. Já a interpretação extensiva não está proibida, e foi exatamente o raciocínio que os ministros fizeram nos votos favoráveis à extensão do racismo, do conceito de racismo, às minorias sexuais, ao preconceito e à discriminação contra as minorias sexuais no Brasil. Então, essa ADO, ela foi julgada procedente, a ADO número 26, e também de forma momentânea, como uma mensagem ao legislador federal, no sentido de instá-lo a uma expressa legalização desse fenômeno, ou seja, uma criminalização da homofobia, da transfobia e da lesbofobia no Brasil. Até que ele não faça isso, essa interpretação extensiva fica sendo válida em relação à Lei 7.716/89, para a criminalização desses comportamentos no Brasil. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da explicação, e nós voltamos proximamente com outro quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes. Muito obrigada!